Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Lamarão. Eu estou aqui hoje para ministrar o curso para vocês de revisão, reajuste e repactuação de contratos administrativos. Esse curso ele é elaborado pela empresa RC Consulting e ele é um curso extremamente atualizado, é um curso basicamente fundamentado nas jurisprudências do Tribunal de Contas da União e nas decisões, nas orientações da Advocacia Geral da União. Para quem não sabe, jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. E essas decisões reiteradas desses tribunais, elas na área administrativa, elas são deliberadas pelo Tribunal de Contas da União, ou seja, o TCU. Então, o nosso curso é extremamente atualizado e voltado para esse entendimento administrativo. A empresa RC Consult é uma empresa especializada na assessoria e treinamento nessa área de licitações, ou seja, não só fazemos cursos, o aluno também que tiver qualquer problema, que desejar uma ajuda nessa área de licitação pode entrar em contato, que teremos o maior prazer em lhe ajudar. E o curso, gente, eu dividi da seguinte maneira: uma parte introdutória, essa parte introdutória é uma parte básica, onde a gente vai ver alguns princípios, vamos falar um pouquinho da parte de contratos, depois nós vamos ver as causas do reequilíbrio, melhor dizendo, do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, as causas que desequilibram essa equação econômico-financeira, para ao final entrarmos nas causas do reequilíbrio desse contrato, ou seja, quais são os mecanismos utilizados para podermos reequilibrar os nossos contratos. Como bibliografia, eu recomendo esse livro, O Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos Administrativos. É um livro meu, é um livro criado, surgiu exatamente desse curso. Ele pode ser encontrado no site da Editora Juruá, está ali no cantinho esquerdo para vocês, editorajuruá.com.br, ok? Basta só vocês digitarem o nome do livro que vai aparecer. Ele também está disponível tanto na versão impressa quanto na versão digital. Vai depender do gosto de cada um de vocês. Vocês vão perguntar, Ronaldo, vem cá, não existe um outro autor, não existe outros autores que escrevam sobre o assunto? Pessoal, sobre licitação, existem vários autores muito bons que escrevem sobre o tema. Porém, sobre esse tema específico do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, posso dizer que esse livro é o único livro aprofundado no assunto. Você vai encontrar uma abordagem superficial nas demais obras. Porém, como eu disse, nesse livro o diferencial dele é que nós vamos muito além do superficial. Nós mostramos, inclusive, todos os requisitos, tudo o que é necessário para você poder entender essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E também o livro é, como eu disse, fundamentado, baseado nas jurisprudências do Tribunal de Contas da União. Pessoal, começando o nosso curso propriamente dito, eu quero trazer para vocês umas breves noções de contrato administrativo. Trago aqui as palavras de Maria Silvia de Pietro, que, para quem não conhece, é uma das maiores administrativistas do Brasil. O que ela diz sobre o contrato administrativo? O que é o contrato administrativo? Ela diz que são ajustes que a administração, nessa qualidade, na qualidade de administração, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direito público. Isso é muito importante, essa definição, porque nós, adiante dela, vemos que o contrato administrativo ele pode ser firmado tanto com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Ou seja, de um lado está a administração pública, de outro está pessoas físicas ou jurídicas. Ou também pode estar de um lado a administração pública como contratante e de outro lado também a própria administração pública como contratado. Como, por exemplo, quando há um contrato de um órgão público federal com os Correios. Nos dois lados do contrato está presente o que? A administração pública. Só que
o ponto fundamental desse contrato é o fim público, ou seja, a finalidade pública. Todo contrato administrativo visa atender a uma finalidade pública, ou seja, um objetivo público. E por isso que nós veremos mais adiante que existem algumas características típicas do contrato administrativo que não são encontrados nos contratos rotineiros, nos contratos privados. Gente, os contratos administrativos existem duas espécies de regimes propriamente dito, o regime público e o regime privado. O regime público é o regime que nos interessa aqui no curso, é o que nós vamos estudar, porque deles é que tem os contratos administrativos propriamente ditos. São os contratos derivados da Lei 8666, por exemplo. São aqueles que, quando vocês ganham uma licitação, isso é aquele contrato que você assina com a administração pública. Aquele é um contrato administrativo. O contrato privado, por exemplo, mesmo celebrado pela administração pública, são em situações em que a administração pública ela se iguala ao contratado, ou seja, ao particular. Ela se iguala, ou seja, ela tem os mesmos ônus e deveres do que a outra parte, ou seja, ela está na mesma posição de igualdade. Como eu disse, como o nosso foco são os contratos administrativos do regime público, é nele que nós vamos enfrentar todas as discussões. Aqui é tão somente para os senhores saberem que existe essa distinção. Regulamentação. Prestem atenção aqui que é muito importante. Vou explicar. Regula seus contratos pelas respectivas cláusulas, pelas normas da Lei de Licitações. Aí eu botei aqui para vocês do artigo 58 ao 80. Artigo 58 ao 80 é o local na Lei 8666, onde vocês vão encontrar todas as disposições sobre os contratos administrativos. Então, e pelos preceitos de direito público. Na falta desses dispositivos, regem-se pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado. Isso quer dizer o quê, gente? Que no contrato administrativo, mesmo no contrato administrativo, será possível utilizar o quê? Os preceitos dos contratos privados, ou seja, vocês vão utilizar os preceitos elencados lá no Código Civil. Ah, Ronaldo, eu posso utilizar o Código Civil no direito administrativo? Pode. Pode sim, de uma forma o quê? Complementar. Estando em falta um determinado regramento, a Lei 8666 não traz uma resposta, as cláusulas contratuais também não, nem os preceitos de direito público, aí sim você vai partir de uma forma subsidiária para o direito privado. Então é perfeitamente possível se aplicar dispositivos de direito privado nos contratos administrativos, desde que esses dispositivos sejam de forma subsidiária. Previsão legal, gente, eu trago aqui para vocês um resumão de onde vocês vão achar todas as disposições sobre contratos administrativos. Primeiro, como nós vamos ver, lá na Constituição, no artigo 37, inciso 21. Depois, nos artigos 54 a 80, eu botei E80, na verdade não é E, é A80 da Lei 8666 de 93. Desculpa, isso foi um equívoco. Se a gente estiver diante de concessões e permissões públicas, os contratos administrativos estarão presentes lá do artigo 23 ao 31 da Lei 8.987 de 95. Se estivermos diante de parcerias público-privadas, PPPs, do artigo 5º ao 8º da Lei das PPPs, que é a Lei 11.079 de 2004. Vamos achar também preceitos na Lei 10.192 de 2001 e também na Instrução Normativa 05 de 2017, do artigo 53 ao 61. Nessa última instrução, nesse último preceito aqui, cabe uma observação, porque a Instrução Normativa 05 de 2017, ela revogou a famosa Instrução Normativa 02 de 2008. Então, hoje não se aplica mais a Instrução Normativa 02. Ela foi substituída pela Instrução Normativa 05 de 2017 do Ministério do Planejamento.
É importante ressaltar isso. Ah, Ronaldo, onde é que eu acho essa instrução normativa 05? Se você quiser, basta digitar no Google Instrução Normativa 05/2017, Ministério do Planejamento, que vai aparecer para vocês exatamente essa instrução normativa.